Senhor, para todos que estejam me ouvindo aqui agora. Hoje a palavra do dia ela se encontra em Marcos, capítulo 4, apenas o versículo 37, 38 e o 39. Apenas 3 versículos quero falar com você nessa tarde. E levando-se grande temporal de vento que subia as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia, e eles estavam na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus ele dá uma ordem para os discípulos a passar pela outra margem, a passar por uma travessia do mar, porque eles tinham um outro lugar para evangelizar, para fazer a obra, só que era necessário passar pelo mar. E quando eles começam a ir pela vontade do Senhor, veio sobre eles uma grande tempestade. Muitas das vezes, quando Jesus nos chama, ele não fala pra gente como vai ser o caminho, como que vai ser a direção, se vai ser tranquilo, se vai ter algum vendaval. Ele só manda eu e você ir. E nós, como discípulos do Senhor e obediente à palavra dele, irmos ao id dele. Só que no meio do caminho, o discípulo vai encontrar uma tempestade, a qual eles não estavam esperando. Eu não sei qual é a tempestade a qual você está passando. Eu não sei se é na crise financeira, eu não sei se é na crise sentimental, eu não sei talvez se é na sua área espiritual, a qual você está passando por uma tempestade. Mas eu quero dizer que você está no controle do Senhor e que Ele continua contigo, Ele está no barco. Os discípulos não estavam só no meio daquela tempestade. Jesus estava dormindo na polpa do barco. Jesus estava dormindo. Como que você dorme no meio de uma tempestade? Só se tiver controle total em Jesus. E Jesus, quando ele tinha o controle total no Pai, total naquele a quem ele foi enviado, que ele dormia diante a tempestade. Mas os discípulos não conseguiram dormir em meio à tempestade. Os discípulos começaram a ficar com medo. Os discípulos começaram a ficar apavorados. E eu quero deixar uma pergunta para você nessa tarde. Nessa tempestade, você é Jesus dormindo? Ou você é os discípulos que estão apavorados com medo do que está à sua frente? Remandoreiva, suricanto remanácia. Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não importa o vendaval que eu e você esteja enfrentando, não importa as dificuldades que eu e você esteja enfrentando, nós temos que continuar crendo no Senhor, confiando que Ele está no barco e temos que estar descansando nele. Remandoreiva, suricanto remanácia. Porque muitas das vezes quando nós estamos ansiosos, apavorados, em vez de Jesus acalmar a tempestade começa a piorar. Porque a gente acha que do nosso jeito as coisas vão andar, que conforme o nosso querer as coisas vão andar, e não é assim. A direção e o querer tem que ser do Senhor. E se ele falou que era necessário atravessar o mar, ele sabia que do outro lado todos iam chegar bem. Então não importa qual é a tempestade a qual você está passando, atravessa esse mar. Ah, Edglane, mas está entrando água dentro do barco. Ah, mas o vento está muito forte e eu não estou aguentando. Mas aguente, porque Jesus está na popa do barco, ele está dormindo, mas está contigo. Então te aquieta, porque ele ainda não perdeu o controle. Ramandoreiva, suricanto remanassúbia. Estamos enfrentando momentos difíceis nessa terra. É guerra, é crise. E muitas das vezes parece que Jesus nem está olhando tudo que está acontecendo à nossa volta.
Porque é tanta coisa ruim que está acontecendo e parece que Jesus não vê, e parece que Jesus não contempla, e parece que Jesus parece que não está vendo que nós estamos perecendo, estamos quase a perto de um pica, quase ao perto de morrer e parece que Jesus não vê, mas ele vê. Só que ele quer contemplar quem é eu, você no meio da tempestade. Se a gente consegue confiar nele, dormir nele, descansar nele, ou se a gente fica apavorado. E o medo e o pavor muitas das vezes nos atrapalha de alcançar níveis maiores diante dele. Os discípulos tiveram medo. E olha que o mestre estava com eles. Eles não foram sozinhos. Jesus aqui queria dar um aprendizado maior para os discípulos. Os discípulos podiam muito bem acalmar aquela tempestade. Já andava com Jesus. Já sabia que Jesus deu para eles também autoridade. Mas o medo foi tão grande que em vez deles acalmarem a tempestade, eles chamaram Jesus para acalmar. Algumas tempestades, muitas das vezes, ela pode ser acalmada por mim, por você. Às vezes Deus requer que eu e você profetiza para que aquela tempestade venha cessar. Lembra de Ezequiel? Quando Deus leva ele para um vale de osso seco, o vale era sequíssimo, não tinha vida, não tinha esperança, não tinha solução. E Deus fala para ele, pode esses vales ressuscitar, se levantar? Ele fala, Senhor, só tu sabes. Talvez aos olhos de Ezequiel, aquele vale não tinha mais esperança. Mas o que me chama a atenção, e eu não estou fugindo da mensagem, é que não é Deus que profetiza no vale, mas sim Ezequiel. Ele diz, profetiza, Ezequiel. E como Ezequiel profetizou, os ossos começou a dar um movimento. Osso juntou com outro ossos e começou aquele exército a se levantar. Ramandorei vasuri cantore manassu birandore decássia. É tempo do povo do Senhor se levantar, amandorei, vassuri, cantore, manassu e necomanai. Porque muitos estão dizendo que nada vai acontecer, ecovaramanasúbia. Mas eu estou no controle, no mover, remandorei, da curi, cantore, manasúbia. Muitos olhos e diz, meu Deus, é tanta coisa ruim acontecendo nas nações, nesse mundo, e parece que Deus não está vendo, rei, decovara, manassúpia. Mas digo eu que eu estou no barco, remando, rei, da cure santo, remanassúpia. Eu estou na direção, remanda, ravasuricando, remanassui, necomanai. Eu não perdi o controle não, ramando, rei, vassuri, canto, remanácia. É tempo do meu exército se levantar, acando, remanassúbia. É tempo dos meus escolhidos se reerguer, recando, remanassúbia, porque eu tô no barco, ramando, rei, vassuri, canta. Mas eu quero uma atitude de vocês, levanta, 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 ramando, rei, vassuri, canto, remanácia. Parece que nas igrejas não vai acontecer nada. Parece que Jesus abandonou o seu povo. Mas ele diz, não, eu continuo no barco. Ramando, rei, vassuri, canto, remanácia. Mas eu quero que o meu povo se levanta. Se levanta na oração, se levanta no jejum, se levanta na minha obediência, se levanta na minha santidade, se levanta no meu conserto. É tempo de se levantar. Ramando, rei, vassúria. Pois essa tempestade não é maior que o meu poder. Emandore, vassuri, canto, remanácia. Eu ainda não perdi o controle, ramandore, vassúria. Pode as ondas estar entrando no barco, pode o vento estar contrário, mas eu ainda continuo no barco, eu não perdi o controle. Remandore, vassuri, canto, remanaçu e decomaná. Os discípulos tinham poder, irmão, para aquela tempestade acabar. Mas o medo e o pavor fizeram com que eles não acalmassem a tempestade. Só que Jesus estava no barco. Então o versículo diz que eles chamaram Jesus dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos?
Mestre, será que o Senhor quer que morremos aqui? Mestre, será que o Senhor não está observando o tamanho sofrimento a qual nós estamos enfrentando e o Senhor está dormindo? Como dormir no meio da tempestade? Mestre, nos socorre. Talvez Jesus olhou para eles e dizia: vocês tinham autoridade para cessar essa tempestade. O cajado de Moisés também está em vossas mãos. Mas o medo falou mais alto. A timidez falou mais alto. Aí olha só o que Jesus disse: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus usou duas palavras: cala-te e aquieta-te. Jesus não precisou fazer muito alvoroço. Jesus não precisou trazer contenda com ninguém. Jesus não precisou querer fazer muita coisa. Só duas palavras. E aquele vento, aquele mar se aquietou. Porque quando Jesus chega, o ambiente muda. Quando Jesus entra numa situação, as coisas mudam. Remandoreva suricanto remanasúbia. Eu não sei o vento, a tempestade, mas se você não tem autoridade, se você não consegue aquietar essa tempestade, porque muitas das vezes nos falta um pouco mais de fé, um pouco mais de ânimo, um pouco mais de coragem, porque muitas das vezes a tempestade está tão grande em nossa vida, que bate em nós um desânimo, um cansaço, a ponto de dizer: a gente não consegue. A ponto de falar: mestre, não dá. E a gente chama o quê? Jesus. Porque o que eu e você não consegue fazer, Jesus faz. O que é impossível para mim e para você, para Jesus, tudo é possível ao que crê. Nada, e é nada mesmo, é impossível para o nosso Deus. Então acorda Jesus nesse barco. Chama Ele. Invoca Ele. Diz para Ele aonde está o seu medo. Diz para Ele aonde está a sua ansiedade. Conta para Ele quais são os seus problemas. Fala para Ele: ó Jesus, nessa área aqui eu não consigo. Ó, nessa área aqui, Senhor, não dá para mim. Vai, Senhor, de frente, opera, age. Porque Ele faz, irmãos. Jesus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Mas Ele requer que eu e você se levante. Ele requer que eu e você tenha uma atitude, porque ficar de braços cruzados não muda nada. Ficar estacionado não muda nada. O tempo é de avançar, o tempo é de prosseguir. A ordem para os discípulos era de atravessar o mar, porque depois da travessia ainda tinha uma hora para continuar. Então atravessa esse mar a qual você está enfrentando. Acorda Jesus em meio a essa tempestade, que Ele vai vir, Ele vai aquietar, porque Ele ainda é Deus, Ele é o Senhor, Ele continua operando, Ele continua agindo, Ele não mudou. E no final, Jesus diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Viu como eles tinham autoridade para cessar a tempestade? Mas a timidez e talvez a falta da fé não fez com que eles tivessem aquela coragem de mandar o vento se acalmar. Não deixa as lutas, não deixa o vento, não deixa a adversidade roubar a tua fé. Não deixa que as coisas que estão acontecendo no mundo roube a tua fé. Porque Ele vai falar que sem fé é impossível agradar ao Senhor. A nossa fé é o nosso combustível diante de Deus. E nesses últimos dias o inimigo quer roubar de nós a nossa fé, a nossa esperança. Quer colocar na nossa mente que nada vai dar certo, nada vai acontecer, que as coisas não vão agir. Mas até no meio do caos, até no meio da tempestade, Deus age, Deus opera, porque Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e Ele não mudou. Então se aquieta a tua alma, tenha bom ânimo, não tema a qual tem olhado as coisas à sua volta, porque muitas das vezes olhamos as coisas na nossa volta, nos recuamos, nos temos medo de avançar, e com isso a nossa fé começa a se perder.
Não deixa aquilo que mais importante, a qual o Senhor colocou em nós, que é a fé dele, morrer. Porque a Bíblia fala que será que nos últimos dias haverá fé na terra? Estamos já vivendo esse tempo que a fé está morrendo, a esperança. Mas aquele que perseverar firme no Senhor, aquele que aguentar o vento contrário, aquele que aguentar as tempestades, aquele que aguentar os levantes, aquele que aguentar as calúnias, aquele que aguentar as fofocas, aquele que aguentar tudo por amor a ele, remandoreva suricanto remanasúbia, vai ter o seu galadão no céu. Ramandoreva suricanto remanácia. Vale a pena renunciar aqui na terra por amor a ele. Remandorei darassuri canto remanassúpia. Não deixe as dificuldades roubar a tua fé. Ramandaravasuri canto remanassui decomanai. Levanta, levanta, porque Deus está querendo de nós um levantar dele. Tirar todo o desânimo, tirar tudo aquilo que esteja nos atrapalhando e vivermos aquilo novo que ele tem para mim e para você. Essa tempestade é apenas para nos corajar a ir mais fundo, a ir mais profundo diante dele. Então não tenha medo, não deixe o inimigo roubar a tua fé. Permaneça firme com o Senhor. Mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as dificuldades, ficai firme, posicionado em mim. Recova, Ramanassúbia. Ficar agarrado em mim, Ramandaravasuri canto remanácia. Porque falei que no mundo tereis aflição, mas eu venci. Recandoredasúria. As lutas vêm, mas elas passam. As lutas vêm, mas elas passam. As lutas vêm, mas elas passam. Ramandoredasúria. Mas aquele que guardar a tua fé, aquele que suportar, ganhar de mim honra, ganhar de mim graça, ganhar de mim poder, porque até no meio da crise, até no momento de dificuldade, eu mostro que sou Deus, que eu sou fiel. Então não deixe o inimigo roubar a tua fé. É a tua fé que é o combustível para chegar até a mim, é a tua fé que se aproxima mais de mim, Recandorei-da-súria. Se prumai mais na fé, ficai mais firme na fé, Remandaravasuricandorenasuriovaramanai. Não olhai nem para um lado, nem para o outro, mas olhai apenas para mim, Remandorevasuricandoremanai. É tantos pensamentos, Recovaramanasúbia. É tanto disse-me-disse, Ramandorei, Suricandoremanácia. Mas olhai para mim, confiai em mim, crei em mim, que eu tô agindo, que eu tô operando, que eu tô fazendo. Eu continuo mesmo, Recovaramanasúbia. E vou eu aquietar o vento, Raidecovaramanasúbia. Vou eu aquietar o vento, Ramandoreva Suricandoremanácia. E todos verão e saberão que eu sou o Senhor, Rei da Covaramanasúbia. E todos verão e saberão que eu sou Deus, Raidecovaramanasúbia. Tô vendo e contemplando tudo, Raidecovaramanasúbia. E vou eu calar esse vento, vou eu quietar essa tempestade só para mostrar que sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. E no final, o versículo 41 termina. E sentiram grande temor e disseram uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o nosso Senhor, a qual nós servimos. Ele acalma a tempestade, ele aquieta o vento e mostra que é Deus, porque ele não mudou, ele continua o mesmo. Então que essa palavra possa falar ao seu coração. Jesus, ele está no barco e ele vai mudar a tua história. Amém? E que Deus continue abençoando a todos vocês.